Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que está pedindo ajuda, pedindo descanso, pedindo cura. E hoje você encontrou um lugar seguro. Aqui no canal Chamada pelo Nome, nós não apenas falamos sobre fé, nós vivemos a fé. Aqui você encontra orações diárias que sustentam quando tudo parece pesado. Cursos, devocionais, louvores, correntes de oração e ensinamentos de Jesus para aplicar na vida real. Você encontra direção, sabedoria e palavras que fortalecem a sua fé e protegem a sua família contra tudo aquilo que tenta destruir o que Deus está construindo. Este não é apenas um canal, é um altar, um lugar onde vidas são restauradas, famílias são fortalecidas e corações encontram paz. Nós somos uma família e aqui nós oramos juntos. E hoje nós iniciamos juntos uma jornada de cura, uma corrente de oração pela saúde, pela força e pela restauração da sua família. Talvez exista alguém doente, talvez exista um diagnóstico, ou talvez exista apenas um cansaço que ninguém vê, mas Deus vê. Ele vê o que está no corpo e também o que está na alma, e nada fica escondido diante de Deus. Se este momento já tocou seu coração, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém da sua família, porque quando você faz isso, você não está apenas assistindo, você está ajudando essa oração a alcançar outras pessoas que também precisam de cura. E agora, escreve aqui nos comentários o nome da pessoa ou das pessoas que precisam de oração. Nós vamos orar por esses nomes. E se você quiser caminhar conosco todos os dias, pela manhã, temos a oração da manhã, um tempo para entregar o seu dia e a sua família a Deus. À tarde, temos o altar da família, um momento para consagrar, proteger e fortalecer o seu lar. E à noite, temos a oração pela restauração e defesa do casamento, para fortalecer alianças, curar feridas e guardar a sua família. Todos os dias, um altar está disponível para você. Por isso, não segure nada agora. Coloque diante de Deus cada preocupação, cada medo, cada nome, cada situação, porque nós vamos orar não com palavras vazias, mas com fé. Uma fé que não ignora a dor, mas que acredita que Deus ainda cura, ainda restaura e ainda responde. Agora, em silêncio, comece a colocar diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Senhor, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor por cura, nós chegamos diante de Ti com gratidão. Gratidão pelo dom da vida. E também, Senhor, por tudo aquilo que muitas vezes passa despercebido. Gratidão pela nossa família, pela vida daqueles que amamos, pelas pessoas que caminham conosco, mesmo nos dias difíceis. Gratidão por quem está perto e também por quem está longe, mas permanece no coração. Gratidão pelo pão de cada dia, pela provisão que chega, mesmo quando não sabemos como, pela nossa casa, pelo lugar onde descansamos, mesmo que simples, mesmo que imperfeito, ainda é abrigo. Gratidão pelo ar que respiramos, por cada fôlego que entra e sai sem que percebamos. Gratidão, Senhor, por aquilo que ainda está funcionando, mesmo quando nem tudo está bem, pela força que ainda existe no corpo, mesmo quando há cansaço, pela capacidade de continuar, mesmo quando a vontade diminui, pela vida que segue, mesmo quando o caminho pesa. Senhor, nós te agradecemos, não apenas pelo que está perfeito, mas também pelo que permanece. Te agradecemos pelas vezes em que pensamos que não iríamos suportar e suportamos, pelas noites difíceis que passaram, pelos dias que conseguimos atravessar
mesmo sem entender como. Senhor, nós reconhecemos que até aqui fomos sustentados, e é com esse reconhecimento, com esse coração grato, que nos colocamos diante de Ti, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor por cura, em gratidão, porque sabemos que o Deus que nos sustentou até aqui continua sustentando. O mesmo Deus que esteve presente nos dias difíceis permanece presente agora. O mesmo Deus que deu força quando parecia não haver mais, continua sendo fonte de força. Senhor, nós reconhecemos que até aqui não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa resistência, foi pela tua graça, foi pela tua mão que nos sustentou, mesmo quando não percebemos. Foi pelo teu cuidado que nos guardou em momentos em que nem sabíamos, e é por isso que permanecemos em gratidão. Porque confiar começa reconhecendo que não estamos sozinhos, reconhecendo que existe cuidado, mesmo quando não vemos, reconhecendo que a vida está nas tuas mãos. E é com esse coração mais leve, mais consciente, mais rendido, que seguimos para tudo aquilo que precisa ser colocado diante de ti. Pai, existem pessoas participando desta oração, que tem um nome, não apenas o próprio nome, mas o nome da doença. Um nome que foi dito dentro de um consultório, um nome que estava escrito em um exame, um nome que apareceu em um papel e mudou tudo. Mudou o ar da sala, mudou o olhar, mudou o silêncio, mudou o coração. Câncer, diabetes, esclerose, insuficiência, tumor, doença autoimune, cada nome carrega um peso. E tu, Senhor, conheces cada um deles, conheces o corpo, conheces o diagnóstico, conheces o histórico, conheces aquilo que ninguém mais vê. Senhor, tu sabes o que acontece depois que o nome é dito. A pessoa sai do consultório tentando manter o controle, mas por dentro tudo já mudou. O caminho de volta para casa fica mais silencioso. A mente não para. O coração acelera. E começam as perguntas: o que vai acontecer? Como vai ser? Como contar? Como continuar? Senhor, tu vês as noites em que a pessoa deita, mas não dorme. Fecha os olhos, mas a mente continua, revivendo o momento, pensando no exame, pensando no tratamento, pensando no futuro, pensando na família, pensando em tudo. Tu vês o medo que não é falado. Tu vês a força que a pessoa tenta demonstrar para não preocupar os outros. Tu vês. E nós lembramos agora de Naamã, um homem forte, respeitado, de autoridade, mas que carregava uma doença visível, uma doença que não dava para esconder. O corpo falava o que ele não queria dizer, e mesmo sendo quem era, ele precisou reconhecer que precisava de ajuda. Senhor, quantas pessoas aqui também estão assim, fortes por fora, mas precisando de ajuda por dentro, responsáveis, mas cansadas, presentes, mas com medo. Naamã ouviu uma orientação simples, algo que não parecia suficiente, algo que não fazia sentido, algo que não correspondia ao que ele esperava, e mesmo assim, quando ele decidiu obedecer, a cura veio. Senhor, nós também estamos aqui, com essa disposição. Nós não vamos exigir como a cura deve acontecer. Nós não vamos escolher o caminho. Nós não vamos limitar a forma como tu ages. Nós vamos confiar, nós vamos obedecer, nós vamos permanecer. Senhor, olha agora para cada pessoa que recebeu um diagnóstico, para quem está em tratamento, para quem está no início, para quem já está há muito tempo lutando, para quem já está cansado de lutar, para quem faz exames e espera resultados com o coração apertado, para quem depende de remédios todos os dias para continuar.
Para quem sente o corpo mudar e não reconhece mais o próprio reflexo. Senhor, há pessoas aqui que estão enfrentando a quimioterapia, sentindo o corpo enfraquecer, vendo o cabelo cair, sentindo o cansaço aumentar, mas continuam. Há pessoas que convivem com dores constantes, que acordam com dor, que passam o dia com dor, que dormem com dor e já não sabem mais como é viver sem isso. Há pessoas que estão aguardando cirurgia, vivendo a tensão da espera, o medo do procedimento, o medo do depois, o medo do resultado. Há pessoas que ainda nem sabem exatamente o que têm, mas sabem que algo não está certo e vivem na incerteza. Senhor, tu conheces cada caso, cada corpo, cada história, cada lágrima, cada silêncio, e nós colocamos tudo isso diante de ti. Toca agora nesses corpos. Vai onde o exame não alcança, vai onde o olhar humano não vê, entra em cada célula, em cada órgão, em cada sistema e traz ordem, traz equilíbrio, traz restauração, que o tratamento funcione além do esperado, que o corpo responda de forma surpreendente, que os exames tragam boas notícias, que aquilo que parecia avançar comece a recuar, que aquilo que parecia impossível comece a se alinhar. Senhor, para aquele que está com dor, traz alívio, para aquele que está cansado, traz força, para aquele que está com medo, traz paz, para aquele que está tentando ser forte, mas já não consegue mais, sustenta. Senhor, tu és aquele que sara. Não apenas o que pode ser explicado, mas também o que parece impossível. E nós declaramos que todo nome de doença se curva diante do teu poder, que todo diagnóstico não é o fim, que toda palavra que trouxe medo não é maior do que a tua palavra, porque tu continuas sendo o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que responde. Pai, existe um amor no mundo que não tem igual. É o amor de um pai, de uma mãe, por um filho que está sofrendo. Não há dor mais pesada do que ver um filho doente e não poder fazer nada. Ver o filho com febre e esperar a madrugada passar. Ver o filho com dor e não conseguir tirar. Ver o filho com um diagnóstico que assusta e muda o ritmo da vida, porque os pais carregam pelo filho um peso que o filho ainda não entende. Senhor, tu conheces esse amor, tu és pai e sabes o que significa amar alguém que está na dor. Nós lembramos de um pai que chegou até Jesus com um filho nos braços e com o coração cansado. Ele não chegou com respostas, não chegou com certezas, chegou com dor e disse: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Era um pedido simples, mas carregado de tudo o que ele já tinha vivido. E quando falou novamente, disse algo ainda mais verdadeiro: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Não era uma fé perfeita, era uma fé real e foi suficiente. Senhor, nós chegamos assim, sem perfeição, mas com verdade, colocando diante de ti cada filho, cada fase da vida, cada história, cada necessidade. Há os que ainda são pequenos, dependentes, frágeis, precisando de cuidado constante, que cresçam com saúde, que se desenvolvam com equilíbrio, que sejam guardados em cada etapa. Há os que precisam de mais atenção, que vivem com condições, que exigem acompanhamento contínuo, consultas, terapias, rotinas ajustadas, desafios que fazem parte do dia a dia, que haja avanço, que haja resposta, que haja força para quem cuida e para quem vive isso. Há os que estão enfrentando doenças físicas, tratamentos, medicações, exames, esperas, mudanças no corpo, limitações. Que cada organismo responda, que cada sistema encontre equilíbrio, que o corpo reencontre força para reagir. Há os que já passaram por hospital,
internações, procedimentos, momentos que marcaram a família, que haja recuperação, que haja restauração, que a saúde se fortaleça dia após dia. Há também fases em que o que acontece por dentro não é fácil de explicar. Pensamentos acelerados, emoções confusas, silêncios que escondem sofrimento. Mudanças de comportamento, distanciamento, falta de energia, falta de vontade, mesmo sem um motivo claro. Que haja entendimento, que haja escuta, que haja presença, que aquilo que está guardado encontre espaço para ser cuidado. Há aqueles que já cresceram, mas continuam sendo filhos, que enfrentam responsabilidades, desafios próprios e, ainda assim, precisam de força, que sejam sustentados, que sejam renovados, que encontrem apoio no momento certo. E dentro de uma mesma família, existem diferentes fases, diferentes necessidades, diferentes fragilidades. Filhos, pais, avós, cada um em um momento, cada um precisando de cuidado. Que haja saúde em todos, que haja força em todos, que haja equilíbrio em toda a família, porque o cuidado não é isolado, ele alcança o todo. E junto das dores visíveis, também existem aquelas que não aparecem. O peso no peito, a inquietação constante, a mente que não desacelera, o cansaço que permanece, mesmo depois do descanso. E isso também precisa de cuidado, também precisa de restauração. Que haja paz, que haja clareza, que haja tranquilidade, que aquilo que está acelerado encontre calma, que aquilo que está pesado se torne leve, que aquilo que está confuso se organize e que a vida volte a fluir com mais equilíbrio, com mais leveza, com mais presença. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada filho, cada corpo, cada mente, cada história e confiamos que o Teu cuidado alcança onde ninguém mais consegue alcançar. Senhor, nem todo sofrimento tem o nome de uma doença. Alguns sofrimentos têm o nome de segunda-feira, tem o nome de mais um dia, igual ao anterior, tem o nome de um cansaço que já estava lá, antes de o dia começar. Há pessoas nesta oração que não estão com câncer, não estão com uma doença que tem nome, mas também não estão bem. Estão exaustas, estão funcionando no limite a tempo demais. Acordam cansadas, vão dormir cansadas. O fim de semana já não restaura o que a semana consome. As férias já não recarregam o que o ano inteiro drenou. E a pessoa continua porque não há opção de parar, porque há filhos que dependem, há contas que vencem, há uma família que precisa que ela esteja de pé. Nós lembramos de Elias, o profeta, o homem que havia enfrentado 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, o homem pelo qual Deus havia enviado fogo do céu, o homem que havia visto um dos maiores milagres da história de Israel, e logo depois desse milagre, Elias entrou em colapso. A rainha Jezabel mandou uma ameaça de morte. E Elias, que havia enfrentado um exército de profetas falsos no dia anterior, fugiu. Andou um dia inteiro pelo deserto e sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados. Já basta. 2 palavras que carregam décadas de cansaço. Não era fraqueza de fé. Era um ser humano que havia chegado no seu limite e deitou e dormiu. E então, o que Deus fez? Não repreendeu, não exigiu que Elias se levantasse e continuasse. Não deu um discurso sobre perseverança. Um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come, porque a jornada é longa demais para ti. A jornada é longa demais para ti. Deus reconheceu o cansaço de Elias, não minimizou, não ignorou, não disse: você precisa ser mais forte.
Disse: eu sei que a jornada é longa. Come, descansa, eu vou te sustentar. Havia um pão e uma vasilha de água, coisas simples, mas eram exatamente o que Elias precisava. E Elias comeu e dormiu de novo, e o anjo voltou uma segunda vez, e com a força daquele alimento, a palavra diz que Elias caminhou 40 dias. Senhor, nós viemos com o cansaço de Elias, com a exaustão de quem tem servido, cuidado, trabalhado, sustentado, de quem já disse, mesmo que em silêncio, já basta. E pedimos o que o anjo deu a Elias, restauração, para continuar a jornada. Senhor, nós pedimos vitalidade para essas famílias, força para o que sustenta o lar, para quem sai cedo e volta tarde, para quem trabalha com o corpo o dia inteiro, para quem está de pé desde antes do sol nascer, que o corpo suporte a demanda, que os músculos não se machuquem, que a coluna aguente, que o sono de cada noite restaure o que o dia consumiu. Força para quem cuida, para a mãe, que é o centro de tudo na casa, para o pai, que carrega o peso silencioso de prover e proteger, para o filho, que cuida de um pai idoso, para o cônjuge, que está ao lado de quem está doente. Cuidar é um dos atos mais esgotantes que existem. Que o Senhor renove essas pessoas, de dentro para fora. Força para o dia que parece igual a todos os outros, porque a monotonia também cansa. A falta de novidade, a sensação de que nada muda, que o Senhor traga renovação ao cotidiano, que acenda nos olhos dessas pessoas a capacidade de ver beleza no que é simples, que o simples volte a ser suficiente. Força para atravessar o luto e a perda, porque a dor emocional também cobra do corpo. Quem está de luto emagrece, ou engorda, ou não dorme, ou dorme demais. O corpo sente o que o coração perdeu. Que o Senhor seja o consolo que restaura não apenas a alma, mas o corpo que a alma habita. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam, esperar não é parar, é permanecer, é continuar, mesmo quando é difícil, é confiar, mesmo quando não há resposta imediata. Que esta família receba forças, Senhor, que corra e não se canse, que caminhe e não se fatigue, não pela própria força, mas pela tua. Pai, toda a família tem uma história que começou antes dela. Há um pai, uma mãe, um avô, uma avó, há um corpo que envelheceu servindo a essa família, há mãos que trabalharam décadas para que outros pudessem ter, há joelhos que se dobraram em oração por filhos e netos, há uma vida inteira de dedicação guardada dentro de um corpo que agora está envelhecendo. E o envelhecimento não é um erro, não é uma falha do Criador, é o caminho natural do corpo que tu criaste. Mas dentro desse processo existe sofrimento, existe dependência, existe perda de autonomia, existe o dia em que o idoso precisa ser cuidado por quem ele sempre cuidou. E isso é um dos processos mais delicados que uma família atravessa. Nós lembramos de Calebe, um nome que aparece em Josué, no momento da divisão da terra prometida. Calebe havia sido um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar Canaã, 40 anos antes. Ele tinha 40 anos quando foi espião e voltou dizendo: nós podemos entrar, Deus está conosco. E o povo recusou, e vieram os 40 anos de deserto. Calebe esperou 45 anos depois daquela promessa. Calebe se apresentou a Josué e disse: aqui estou hoje, com 85 anos. Ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como era a minha força então?
Assim é agora a minha força, 85 anos, e ainda com força, não por acidente, mas porque Caleb havia permanecido de todo o coração com o Senhor. A palavra diz isso repetidamente sobre Caleb. Ele seguiu o Senhor plenamente. E Deus honrou essa integralidade com saúde e vitalidade, que foram além da idade. Senhor, nós oramos pelo espírito de Caleb sobre os idosos dessas famílias, que a força que vem de ti não envelheça da mesma forma que o corpo envelhece, que o espírito se renove, mesmo quando o corpo vai ficando mais lento. Senhor, nós colocamos diante de ti os pais e os avós dessas famílias, pelo idoso que ainda tem saúde, independência, que a saúde seja preservada, que a lucidez continue, que os ossos se mantenham firmes, que as quedas não venham, que os anos que ainda estão por vir sejam anos com qualidade, com movimento, com relacionamento, com propósito, que o idoso saudável não apenas exista, mas viva, pelo idoso que já perdeu autonomia, que não consegue mais se cuidar sozinho, que depende de outros para as coisas mais simples. Que o Senhor preserve a dignidade desse idoso, que ele seja tratado com respeito e com afeto, que a dependência não se torne humilhação, que a família que cuida encontre paciência para os dias difíceis pelo idoso com demência ou Alzheimer, cuja memória está se apagando, que pode não reconhecer mais os rostos que ama, que vive numa linha tênue entre o presente e o passado. Senhor, que dentro desse corpo que esquece o espírito, ainda sinta a tua presença. Que o amor de Deus alcance lugares que a memória humana já não consegue e que a família que cuida seja sustentada em cada dia de dificuldade. Pelo idoso que está nos últimos dias, para quem a jornada neste mundo está chegando ao fim, que esses dias sejam dias de paz, que não haja dor em excesso, que haja presença de quem ele ama, que ele parta sabendo que foi amado, e que a família que ficar seja consolada pela certeza de que a morte não é o fim, e pelo filho, pelo neto, pelo cônjuge que cuida. O cuidador informal é um dos perfis mais esgotados que existem. Cuida do idoso de manhã, trabalha de tarde, não dorme direito, não tem férias, não tem substituto. Senhor, vê esse cuidador, renova as suas forças, manda pessoas para ajudar, que ele não adoeça de tanto cuidar, que ele receba cuidado também. Os cabelos brancos são uma coroa de glória. Eles se obtêm no caminho da justiça, uma coroa de glória. O idoso não é um peso e que a família carrega, é uma coroa que Deus colocou dentro da família. É a memória viva, é a fé que foi transmitida, é o altar que foi erguido antes de todos nós nascermos. Que os idosos dessas famílias sejam honrados, Senhor, que sejam cuidados com amor e com dignidade, que a saúde que ainda resta seja preservada pela tua mão e que cada ano que ainda tiverem seja vivido com propósito e com presença. Senhor, nós chegamos ao fim desta oração, mas não saímos como entramos. Algo aconteceu nesta hora. Não sabemos ainda o que o corpo vai mostrar. Não sabemos o que os próximos exames vão revelar. Não sabemos como e quando a cura vai se manifestar. Mas sabemos que esta oração chegou aos ouvidos de Deus. E isso muda tudo. Nós lembramos de Ezequias, o rei que adoeceu gravemente. O profeta Isaías foi até ele com uma palavra que não era fácil de ouvir. Ordena a tua casa, porque vais morrer e não viverás. E Ezequias
Diante dessa sentença, não se curvou em resignação. Ele voltou o rosto para a parede e orou: Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti em verdade e com inteireza de coração, e fiz o que era bom aos teus olhos. E Ezequias chorou. A palavra não esconde o choro. Não fingiu que ele aceitou com paz e sem luta. Ele chorou e orou e clamou. E antes que Isaías saísse do pátio do meio, a palavra do Senhor voltou ao profeta: Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus viu as lágrimas, não apenas as palavras, as lágrimas, o que estava por baixo das palavras, a dor, o medo, o desejo de viver. Deus viu e respondeu. 15 anos a mais, não meses, anos. Uma sentença foi revertida por uma oração. Senhor, nós saímos desta oração com a fé de Ezequias, não a fé de quem não sente medo, mas a fé de quem, com medo e tudo, ainda se vira para a parede e ora, ainda clama, ainda chora diante do Senhor, ainda acredita que tu ouves. E declaramos agora, sobre cada pessoa desta oração: tu ouviste as nossas lágrimas, Senhor, as que caíram durante esta oração, as que já tinham caído antes, em silêncio, no quarto, na madrugada, as que foram contidas por fora, mas transbordaram por dentro. Tu as viste todas, tu as guardaste, e tu respondes a elas. Declaramos cura sobre os corpos enfermos dessas famílias, pelo sangue de Jesus, que foi derramado para que fôssemos sarados pela palavra de Deus, que nunca voltará vazia, pela promessa de Jeová Rafa, o Senhor que sara, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Declaramos que o que estava doente seja restaurado, que o que estava fraco seja fortalecido, que o que estava consumido seja renovado. Declaramos vitalidade sobre essas famílias, não apenas ausência de doença, mas presença de vida, energia para trabalhar, disposição para servir, força para estar presente nos momentos que importam, saúde para envelhecer com dignidade, vigor para correr atrás do propósito que Deus plantou em cada um. Declaramos que os 40 dias desta corrente não serão em vão, que cada oração que foi feita chegou ao trono da graça, que cada família que participou foi tocada de um jeito que ainda não é totalmente visível, mas que vai se revelar, que os testemunhos vão vir, que as histórias vão ser contadas, que o nome de Deus vai ser glorificado pela cura dessas famílias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdias, que te coroa de benignidade e misericórdias, uma coroa, não um esparadrapo, não um remendo, uma coroa de misericórdia sobre a cabeça de cada pessoa dessa família, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os pais idosos, sobre os que estão doentes e os que estão bem, sobre os que sabem que precisam de cura e os que ainda não sabem, que a saúde e a vitalidade desta família sejam um testemunho vivo de que há um Deus que ouve, que vê e que sara. Em nome de Jesus, amém. Volte amanhã, neste mesmo altar, para juntos continuarmos essa jornada de cura, de fortalecimento e de restauração da sua família. Porque uma oração não é um evento isolado, é um caminho, e cada dia é um passo que nos aproxima daquilo que Deus já começou a fazer. Permaneça, continue
Não pare no meio do processo. E se essa oração falou com você, se esse momento tocou o seu coração, se inscreva no canal, porque aqui você não está sozinho. Aqui nós oramos juntos, caminhamos juntos e fortalecemos a fé todos os dias. Compartilhe com alguém da sua família, com alguém que precisa de cura, com alguém que precisa de força, porque essa oração pode alcançar mais vidas através de você. E nós seguimos juntos neste altar.